Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também de outras localidades que rezam conosco nesta manhã bonita de sexta-feira, 11 de agosto, dia de Santa Clara de Assis. O nosso abraço a todas as Clarissas, a toda a segunda ordem franciscana, ordem feminina, que segue a simplicidade e a humildade do pobrezinho de Assis. É o que a igreja precisa. Religiosos santos, puros, pobres, agasalhados no seu hábito, para mostrar ao mundo as grandezas de Deus que se dá a partir da pobreza e da simplicidade. Nosso tema hoje bonito, seguindo aqui o nosso livro de Dom Armando Butiol, sobre os sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia. Cinzas, recorda-te que tu és pó. A todo ano, o início da Quaresma é marcado pelo rito da imposição das cinzas. Rito que tem uma longa história. Encontra-se na praxe hebraica do Antigo Testamento, como em rituais de várias religiões. Os antigos, em alguns lugares, levavam para casa algo dos sacrifícios fúnebres para se manter em comunhão com os defuntos. Para os hebreus, a cinza é sinal de dor, de humilhação, conversão e penitência. Um dia, com duras palavras, Jesus disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentados sobre cinzas. A tradição bíblica mantém viva a consciência da origem do ser humano, feito com o pó do solo. Gênesis 2,7. Abraão expressa ter consciência. Sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Gênesis 18:27. No decorrer da narração bíblica, tantas vezes encontramos pessoas que se cobrem com cinzas. Tamar derramou cinzas sobre sua cabeça. Mardoqueu rasgou as vestes, cobriu-se com pano de saco e espalhou cinzas na cabeça. Jó disse: acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. O salmista confessa: em vez de pão estou comendo cinza. Daniel afirma: voltei o olhar para o Senhor, Deus, procurando fazer preces e súplicas com jejum, vestido de saco e coberto de cinza. A igreja, querido ouvinte, introduzindo em sua liturgia o rito das cinzas, confirmava essa antiga tradição. De resto, nossas experiências nos falam que tudo que é vida, aos poucos, torna-se cinzas. Plantas e animais, como todo ser humano, têm esse destino. As cinzas usadas para a celebração litúrgica pertencem a velhos ramos verdejantes. Por pouco tempo se passou e agora se reduziram a um punhado de cinzas. Nada expressa a fragilidade de toda a vida mais do que essa cinza. O ser humano, tantas vezes soberbo, vaidoso, arrogante e iludido, olhando para a cinza, tem bom motivo para tomar consciência de sua permanente e estrutural provisoriedade, do valor limitado de cada coisa. Abrindo a Quaresma, a Igreja convida seus filhos e filhas a tomar consciência dessa caducidade que acompanha a vida toda. Num rito simples e austero, enquanto coloca um pouco de cinzas na testa ou na cabeça, diz: recorda-te que tu és pó. Ou lembrando da pregação inicial de Jesus: convertei-vos e crede na boa nova.
Desse modo, o rito pede para que respondamos à humana fragilidade com um acréscimo de fé. A imposição das cinzas não visa humilhar, mas incentivar a consciência do justo valor das realidades terrenas. Ela é, como reza a oração, uma bênção, para que os fiéis possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, e conforme a oração do dia, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Escrevia o teólogo Romano Guardini: tudo se torna cinza. A minha casa, a minha roupa, os meus móveis, o meu dinheiro. A mão que escrevo, o olho que lê e todo o meu corpo. As pessoas que amei, aquelas que odiei e as que temi. O que me pareceu grande sobre a terra, o que me pareceu pequeno, o que considerei desprezível, tudo cinza, tudo cinza. Sempre veremos no domínio da liturgia a expressão espiritual que ela encarna na palavra ou nos gestos, na cor ou nos objetos de culto, despojada de sua particularidade individual, elevar-se ao plano dos valores universais. Eu penso, querido e amado ouvinte, que esse tema que nós abordamos sempre, tema da humildade, está muito vivo nesta celebração das cinzas e nessa dimensão bíblica, espiritual, teologal que esse tema traz ao nosso coração. Não adianta querer o coração humano divinizar as coisas deste mundo e aliar-se a elas, porque elas também virarão cinzas. Tudo se tornará pó. A nossa vida deve ser uma vida profundamente marcada pela humildade. Ontem, quando falávamos da necessidade da santidade do clero, isso vale também para o nosso povo católico que anda muito desviado. Nossas igrejas às vezes estão cheias, mas resta saber se o coração das pessoas está cheio de Deus. Nem sempre está. Nós estamos acostumando a viver conforme a vontade do demônio e não conforme a vontade de Deus. Nós estamos indo à igreja, participando das coisas e fazendo tudo errado lá fora. Vida de desonestidade, corrupção. Quantos corruptos na política do Brasil que eu já vi na igreja até comungando. E depois sai o nome, sai os inquéritos. Quanta miséria no coração humano. Todos os que aplicam-se a controlar as pessoas, a implantar suas tiranias, todos viram cinzas. Todos. Ninguém escapa desse processo. É preciso ter humildade, porque a nossa vida neste mundo é uma vida de cinzas. E a gente precisa ter essa humildade no coração. Tudo passa. Não adianta dinheiro, não adianta riqueza, não adianta fama, tudo passa. E nós devemos promover o amor, a paz e a justiça. Hoje no Brasil nós vivemos esse tempo de guerra, de nervos, porque há muita gente que promove exatamente o contrário da paz, o contrário do amor. Promove a vingança, promove tantas coisas. E a gente está vendo isso aí. E às vezes é colocado isso como a culpa disso no povo. Mas não é, está nas lideranças, está naqueles que mandam, que têm um coração carregado de tirania, de miséria, e querem impor o controle às pessoas, dominar as pessoas, querem fazer uma sociedade de pensamento único. São pessoas que não aceitam, às vezes, o contraponto. Todas vão morrer. Todos os que hoje, no Brasil, mandam, desmandam, oprimem, controlam, todos vão virar cinzas. Então, para que isso? O que nós precisamos é de humildade
e justiça, santidade e liberdade. Todos que roubaram a liberdade das pessoas e dos povos estão seus corpos nos bonitos mausoléus. Mas abra o mausoléu, vê lá o pó, as cinzas. É isso. Que Deus tenha piedade de nós, que o Espírito dele nos dê humildade e a consciência que tudo passa e que a grandeza do ser humano está no seu coração, atrelado a Cristo, amarrado a nosso Senhor e não às coisas passageiras deste mundo. Neste dia de Santa Clara de Assis, a aclamação ao Evangelho traz a palavra de Jesus no capítulo 5 de Mateus, versos 10. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Nós temos muitas pessoas que são perseguidas por causa da fé, leigos inclusive, que são perseguidas às vezes nas paróquias, onde a teologia da libertação manda, onde a fé foi esvaziada, desacralizada, e onde se impera o nominalismo das ideias, das bobagens dessa corrente teológica pelagiana, e as pessoas às vezes são perseguidas, sacerdotes são perseguidos, às vezes dentro do clero, aquele padre que quer viver profundamente a santidade, aquela religiosa que quer viver uma vida segundo os carismas da congregação, que mudou tudo por causa dessas vertentes teológicas malignas, sofre perseguição. Muitas vezes nós choramos por ver que os que querem fazer certo são tidos como errados, e aqueles que fazem tudo errado é que são tidos como certos. Faz parte desse tempo inglório que nós estamos vivendo. Um tempo difícil. Nós precisamos a coragem da fé. Nós não vamos abandonar os nossos preceitos. Nós não vamos abandonar a grandeza de Deus na nossa vida, de maneira alguma. Nós não vamos abandonar aquilo que a igreja de sempre ensinou para nós. Não. Aquilo que é da essência da igreja, nós vamos carregar, porque esse é o tesouro que, de certa forma, vai planando o caminho da nossa subida para o alto, para Deus. Que viva a nossa Santa Igreja, que Santa Clara interceda por nós. Pai Santo, eterno Deus, nós te adoramos e bendizemos teu santo nome nesta manhã abençoada. Olha, Senhor, para o ouvinte do nosso programa que passa por tormentos e dificuldades. O bom Deus te dê a graça, a cura, a restauração que você precisa. E que Nossa Senhora e Santa Clara interceda por você, dileto ouvinte, nesse caminho difícil de subida para o céu. Amém. Pela intercessão de Santa Clara e de toda a ordem seráfica, seja abençoado o seu coração, prezado ouvinte, a sua casa e seus trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para você e os seus.